vamos saber um pouco mais sobre essa economia do mundo árabe, o que nos espera do mundo árabe durante os próximos meses, que ainda continuam sendo meses difíceis por causa do Covid-19, por causa da pandemia, e o que nos espera no segundo semestre, se Deus quiser, com todo mundo aí vacinado e preparado para a aceleração da economia. Gostaria muito de convidar o Dr. Jarmo Kutilainen. O Dr. Jarmo estudou economia e história da economia em Oxford, Cambridge e Harvard. Trabalha atualmente na Labour Fund no Bahrein e já trabalhou na Arábia Saudita como economista-chefe do National Commercial Bank, NCB, tendo atuado inicialmente no estabelecimento de pesquisa para o National Bank e um braço de investimentos também para o grupo desde 2018. Ele é um economista e fala muito sobre perspectivas multidisciplinar e decidiu e dedicou a maior parte da sua carreira a atender e favorecer o desenvolvimento econômico em economias emergentes, especialmente nos países do Golfo. Good afternoon, Dr. Jarmo. How are you, sir? Acho que nós perdemos o Dr. Jarmo. Vamos aguardar aí um pouco que ele retornar. Mas, presidente, que palestra! Olha, Tamer, eu fiquei muito entusiasmado com a palestra dele. Achei excelente mesmo a contribuição dele, ele dividir essa experiência toda com a gente. E também muito entusiasmado com o caminho que a Câmara, junto com os países árabes, estão seguindo. Você vê que a revolução digital, a transformação digital que nós estamos seguindo, aí, liderada por você e tal, está indo nesse caminho. Nós estamos muito no blockchain, muito no trabalho em rede, e o trabalho com os árabes é um trabalho em rede. E quando ele começa a falar, no início da palestra dele, da importância de conectar pessoas, né? Quer dizer, que tudo parte dessa conexão, então nos dá um orgulho, né? No nosso propósito é exatamente esse, né? Conectar árabes e brasileiros. Né? Então, perfeitamente. Então, é muito, sem dúvida, foi uma palestra que eu acho que vale a pena rever. Nós vamos ter, inclusive, essa palestra no YouTube, né? Esse webinar no YouTube. Então, eu diria que quem está assistindo, acho que vale a pena rever. Eu vou rever, porque tem coisas que passam, né? Como tem muita gente aí pedindo a quinta lição, a quarta lição e tal, repete e tal. Acho que dá para a gente ver isso no YouTube. Então, é importantíssimo. E até falar para quem não viu, né? Eu já tenho exatamente lá uma equipe com quem eu trabalho que eu não sei se estão assistindo, mas se não tiverem, vão precisar assistir essa palestra porque ela foi extremamente importante. Mas ainda bem. O Jarmo está aí. Dr. Jarmo está aí e eu realmente agradeço a Deus que ele tinha caído, porque eu esqueci uma parte muito importante do currículo dele. Ele escreveu agora, acabou de lançar um livro que se chama Trailers of Resilience. Realmente é um livro que fala um pouco mais sobre a experiência durante a Covid-19 / os países do Golfo. Então, estou muito ansioso, inclusive solicitei ontem ao Rafael para comprar para nós esse livro, para que a gente ganhe um pouco dessa experiência e dividida com o Dr. Jarmo. How are you, Dr. Jarmo? Good afternoon. Que bom, Tamer. Só para te falar, não só para esclarecer que o Rafael, que o Tamer falou, é o nosso diretor lá no Escritório Internacional de Dubai. Que bom que a gente pode ter esse livro aqui rapidamente com ele. Perfeitamente. Dr. Jarmo. Thank you very much. Good afternoon. I suppose it's good morning to many of you, but for me it's afternoon. And greetings from sunny Manama, Bahrain. Apologies for that little disruption. Something very strange happened to my computer, and I hope it won't happen again. So let me not waste any more time and get started.
By way of background, obviously the story of the year, the story of our times is COVID-19. Needless to say, it has been a major shock to the Middle Eastern economies. It has affected different parts of the region in slightly different ways, but it's also useful to bear in mind, of course, that by and large, the region has had a very volatile, very eventful 21st century. Of course, it was only sort of at the beginning of the century that the countries emerged from the long period of oil prices in the 80s and 90s, and then this fantastic boom ensued, only to be cut short by the 2008 global financial crisis and the oil shock that sort of coincided with that. Thankfully of a relatively brief duration at that time. But this crisis left can everybody hear me? I got a funny message. I am off the interpretation button. Yes? Yeah, we can hear you very well. Very good, very good. Okay. Then, of course, soon after 2011, we had what was known as the Arab Spring, and there are parts of the region that are still in chaos after that. Syria, Libya, Yemen. We've seen chronic problems in Lebanon that began to manifest themselves already before the extremes that we saw last year. And then, of course, around came COVID-19. Now, the COVID-19 crisis coincided, of course, as you all know, with the oil shock at the beginning of the year, the so-called Russia-Saudi oil war, which challenged the Gulf countries on the fiscal and the current account front. But for some of the other regional economies, it actually was positive news at a time when they were being hit by this unprecedented crisis. In general, how has the region done? This has been a highly disruptive crisis. Why? Because large parts of the region outside of the Gulf countries have highly underdeveloped healthcare sectors. So their ability to control the virus has, in many cases, been limited. It hasn't been consistent, significant variations. Another important factor was that as the Middle East countries have tried to modernize their economies and drive growth in recent decades, the idea of openness has been very central to many of these initiatives. You look at countries like Morocco, Egypt, of course, the Gulf region as well. Tourism has been central to these ideas. Connectivity has played an important role. There have been massive investments in logistics and trade, whether it is the new Suez Canal or it is some of these massive aviation investments that countries have made. And clearly, this is an idea that was tested by a crisis that turned into a big sledgehammer hit on the idea of globalization, and if you like, disintegrated the global economy, put an end to many of these movements that these countries had benefited from, and which in many cases were extremely important because, with the exception of places like Egypt, Saudi Arabia, Morocco, Algeria, these are quite small countries. So if they want to drive growth past a certain point, openness is critical to that success. In general, the economic hit from the crisis has broadly coincided with the development of the healthcare infrastructure. So the Gulf countries have, broadly speaking, done better, but also the strictness of the lockdowns that countries implemented. And by and large, the country that probably has incurred the least damage, everything is relative, is Egypt, which is one of the few countries that probably will have ended 2020 with positive GDP growth. China, of course, being another example. Not hugely positive, around 2.5%, but nonetheless. The good news is that wherever we look in the region, we see a picture of relative
resilience. Even in countries that were quite vulnerable because of their macroeconomic risks, have not seen very sharp deteriorations, have been able to achieve a relatively high degree of economic continuity. And of course, when we look at the way forward, I think at a time when in 2020 we saw the regional GDP drop by an average probably of about 4-5%, we are looking to a new year now when the growth should accelerate fairly significantly. Obviously, a lot will depend on the exact sort of unfolding of this pandemic. Right now, it's a war of vaccines against these economic restrictions in the face of a renewed spread. But on the whole, we should see growth of, in some countries, as much as 5% as the economic activity normalizes. Now, what the organizers kindly allowed me to do for the rest of this presentation, given my focus on the Gulf region, is talk about my new book, which obviously is to an extent about what has happened during the crisis, what we can expect soon after the crisis, but also there is a much bigger message, which is that after a long period of relative continuity and stability in the Gulf region, I think significant economic changes are beginning to unfold. And I think many of these changes potentially represent opportunities also for Brazilian businesses looking to deepen their ties with the Arab world. So if you give me a moment, I will put on my presentation, and these slides then hopefully will illustrate the story. Let me see now. Yes. 1 second. All right. Can you see the full screen format of this? I think not yet. Not Very yet. good. So this is yes, a book about now it's clear. How COVID-19 is driving economic change in the Arab region. It is called Trials of Resilience because, of course, it has tested the governance, it's tested economic continuity, it's tested societies in an unprecedented way. But by and large, the Gulf countries have actually handled the crisis quite well, something that is beginning to garner growing economic recognition. While there have been some differences across the region, I think in general the position was that this virus, at least until we had a cure, was something people had to learn to live with. And therefore there was a pragmatic balance struck between restrictions on economic activity to contain the spread of the virus, and then of course these public health measures. Some of the Gulf countries, Bahrain, the UAE, were at the forefront globally in terms of developing testing and tracing capacity. So they were able to identify and contain these flare-ups in infections quite quickly and maintain a high degree of economic activity, even when numbers were temporarily going up. Now, of course, what we are seeing is the same countries are leading the way in terms of vaccinations, and those percentages of populations vaccinated are beginning to go up really quite dramatically. But what is interesting to me is how this significant test to the regional economies is now pushing people to think and behave differently. And of course, in a certain sense, the big story about the crisis was the story before the crisis. What was happening in the regional economy before this virus came around? And of course, you all know about the Saudi Vision 2030, the ideas of diversification, the ideas of trying to create a less oil-dependent future for the regional economies that have been talked about for a long time, have been in place for many years. And if you look at this graph that I have on this slide, which is about economic growth rates for the regional economies, you can see why. You can see that after a pretty exciting beginning of the millennium, the growth rates everywhere have come down and they've become fairly flat around the
2.5% mark, which quite simply is not good enough for a region where that is roughly equal to the population growth rate. Now, why has this happened? It has essentially happened because the kinds of things that drove economic growth in the region historically became increasingly weak over time. And when I talk about the region's economic history, modern economic history, the first phase was broadly speaking about extracting oil and spending the revenues through government coffers on various activities. And then, of course, increasingly in the new millennium, what I call the Great Arabian Infrastructure Boom. If you like the Dubai story, when the region put itself on the map and used infrastructure and real estate to draw new incomers to the region, but also channel flows of trade and travel internationally. Now, why is it that the region now has to contemplate this new third chapter in its development? These are the two main reasons. If you look at the left-hand graph, this is about budget balances since the 90s, both in absolute numbers for all the regional countries taken together and as a percentage of GDP. You can see that both after 2014 and again during this crisis, they've been running double-digit deficits. And this, of course, is pushing up government debt to a point where most countries have decided this can no longer continue. And of course, against this are the growing discussions about what's happening to the oil markets. In all probability, the expectation is that oil will not deliver the kind of growth impact and the kind of revenue impact than it has done in the past. Although, of course, the oil market has never been all that easy to project. Bottom line is all of this has led the regional governments to embrace fiscal consolidation. They are spending less. They even spent less during this crisis, and they are introducing all kinds of new revenue sources. And this is essentially changing the environment in which companies and individuals then have to operate. On the right-hand graph, I have the total value of new, if you like, construction infrastructure project awards in the regional countries. And you can see the early 21st century boom there. You can see how that continued even after, because the governments by and large spent quite aggressively, spent with borrowed money, but nonetheless after the 2014 oil price correction. But two things have happened. Number one, the return on investment, the economic growth impact that you are getting from these projects has started to decline. And the main reason for that is the population is growing more slowly, income is growing more slowly, there is an increasingly systemic supply-demand mismatch in many markets. And you can also see that the market itself has started to respond to that and project values have started to come down. Now, important to remember, this is still a region that has rapid population growth. It has economic diversification plans. So the infrastructure story will be there as part of the narrative. You've all heard about the NEOM project and other ambitious ventures. But increasingly, people will be more selective and focused on value. Now, the one area where I think this crisis has made a particularly big difference is what I call the foundations of the economy, the corporate sector, which very seldom gets talked about, partly because there's very little available data about it. But why does this private sector matter? Essentially, it matters because if we are no longer going to get growth from oil and government spending, and we are not going to get growth from the big infrastructure projects on the scale that we are used to, then essentially the growth will have to come from the private sector, and it will have to come from productivity. What this crisis has shown is that what I call the three-pillar private sector there has significant weaknesses, primarily for historical reasons.
On the left, I talk about big businesses. These are the Aramcos and the Sabics, the former state-owned enterprises, some of which are partially privatized now, and of course, many of the financial sector companies. These tend to be listed companies. Many of them operate on a global scale. They can compete in almost any environment, and they are doing that. But it is the other two pillars where I think increasingly we are seeing things change. On the right-hand side is what is the vast majority of regional businesses, the small and medium-sized companies, the bazaar economy, if you like. And this is a sector that is still heavily dominated by basic retail, by basic services, and of course, subcontractors to the big construction companies. It is a sector that has been able to grow because of domestic economic growth and population growth. But it is a sector which basically was a rent seeker. It made its money by identifying opportunities and minimizing its costs through a heavy reliance on low-cost expatriate labor. A lot of these companies have seen their margins hit because of fiscal consolidation, as I talked about, but also new changes such as the rapid, impressive rise of e-commerce during this COVID pandemic. And when regional retailers have not responded to that, it is the Amazon.coms and international players that essentially have come in and eaten their market share. A lot of these companies, partly because they are small, they are not necessarily very good at coming up with new alternative ideas. In the middle, I have family businesses, which of course you have family businesses everywhere in the world, but this is, if you like, the most quintessential Gulf business type. And a lot of these businesses were set up back in the day because of political connections for big construction projects, for import-export business, for retail business, etc. Some of these companies, fantastic companies, but many of them companies that are quite static in the way they operate. I have that quote there at the bottom from Michel Chatelus, which is actually from the 1980s, but I think it's still true of the way many of these companies operate. Many of the family businesses are individuals. They are not about businesses as institutions that are developing in their own right. So you can see a lot of challenges facing big parts of the corporate sector, which I believe is a significant opportunity for people who can come in with advice, with capital, and potentially with new kinds of partnership and consolidation opportunities. So I think this is one area where businesses that have dealt with similar challenges in Brazil could potentially find value. The other bit of good news is what I call my tree of low-hanging fruit, which you can see a picture of. Because of the fact that these companies were traditional rent seekers, as I said, they made their money by employing low-cost expatriate labor. And as many of you know, but maybe not all, really the private sectors of the Gulf countries historically are manned by non-nationals, and they tend to be relatively or heavily labor intensive, and the activities focus on labor intensive areas. So if you like, the problem of that historically has been that since cheap labor has been readily available, people have not tended to invest in technology and innovation on the kind of scale that might have happened in different markets. But because they haven't, there are many things that companies can do relatively easily and relatively quickly to improve their productivity. New markets, new distribution channels, digitization, I think, has really shown its value during this COVID crisis. Cloud computing, obviously thinking beyond the local markets, exports, and because the private sector is so fragmented, then obviously collaboration and consolidation among businesses. Outsourcing and energy efficiency are emerging as new opportunities. What I think is important about this COVID crisis is that it has shaken up this old
static culture, and it has forced people to start asking questions. And people who are not able to answer those questions are typically struggling. So again, my earlier point, there is a real opportunity for advice, but also an opportunity for cost-effective solutions. And this graph is probably my least, or rather table slide is my least exciting slide, but it goes to the heart of what is starting to happen in the region. And what's interesting about the responses that we've seen to the pandemic is many of them are actually very much in line with some of these strategic aspirations and priorities that people have been talking about for years. Number one, the idea of digitization. In many cases, when these lockdowns happened and restrictions were imposed, digitization became the way for companies to survive, to remain connected to their customers and to remain connected to their partners and suppliers. What is significant about this is that it's really the first time in the modern history of this region that companies are spending more money on technology than they are on low-cost labor. The numbers of low-cost laborers have gone down. Technology investments have started to go up. In a region that is capital rich and population poor, this is what everybody should have been doing for decades. Now it's finally starting and is beginning to drive productivity. But it's not a universal process, okay? Some people are doing it better than others. The other one is nimbleness. Obviously, this has been an unprecedented shock, but it has underscored the importance of having a plan B. Companies that grew up in an environment where government spending went up year after year, population went up year after year, didn't feel the need for a plan B. Now, I think the fact that they are more cognizant of risks, companies are beginning to think differently. Again, a gradual and uneven process, but it's starting. Thirdly, very, very importantly, the nature of work is changing. Of course, this is a global process, but in some ways, because of this history of private sector reliance on low-cost expatriate labor, is particularly important and significant in the Gulf countries. And let me give one example of why that is so. So, of course, during these lockdowns, many people have worked from home. And guess what? Life has gone on. Business has continued to be transacted. Work has continued to be done. What's particularly interesting about this is that many female employees have been able to work with a different posture, where they can work from home, they can deal with their family responsibilities, they can work in a more flexible manner, more flexible hours, potentially more flexible days. And this in a part of the world where female labor participation historically much lower than that of males, although female educational attainment is much higher. So what this is presenting many Gulf women with is the opportunity where they no longer have to make an absolute binary choice between their families and careers, which could begin to be a big game changer. Secondly, if local human capital can be made available in a more flexible way, part-time, flexi-time, remote, on-demand, self-entrepreneurship, etc., in a region with a lot of small businesses, this could become a cost competitive. In fact, it could become a superior alternative to the reliance on expatriate labor. Because if you have the option of, let's say, hiring a local accountant for 3 days a month, which is what you really need, as opposed to having to import somebody full-time, because that's the only option that traditionally was available to you, and you import it because that was cheaper than hiring a local accountant, then you might start looking at local options. And I believe, therefore, that these new labor market realities could actually become a significant force for inclusion, and along with some of these other changes, could begin to
reduce this reliance on low-cost expatriate labor, which is good for productivity and good for living standards. Obviously, the idea of labor market convergence, if local labor becomes more flexible and the attraction of foreign labor becomes more about skills and talent, which is another process that has become so much more interest in offering long-term residency, even naturalization in most of the region now, then we can start moving towards a labor market that becomes much better in terms of driving the growth in living standards. Finally, the fiscal consolidation, along with this rise of digitization that, of course, this crisis has accelerated, is driving the reinvention of governments. And privatization is once again back on the agenda. Public-private partnerships are back on the agenda, and so is regulatory reform. So there are new investment and partnership opportunities for foreign companies, and also significant opportunities for knowledge sharing as people go along. Why do I think that all of this change could actually become enduring as opposed to what has sometimes happened in the past? People have talked about reform and diversification during low oil prices and by and large forgotten about them when oil prices went up. The reason why is because you can see government spending in the region has been building up for such a long time that generally speaking, it is agreed that it can no longer continue. And as the government scale back these generous universal subsidies that they used to have on energy, on water, land, many other things, waste suddenly has a value. And people have to start paying much, much more serious attention to managing their operations better. The other thing, which I think should be of interest to many Brazilian companies, and I know some of them are active in this space in the region, is the role of financial services. So, of course, you don't necessarily think of financial underdevelopment in a part of the world that is very rich in per capita terms. But the reality today is that if the government is no longer driving growth and financing the big projects, financial services will have to do more. And in spite of having very reputable financial centers, the region still has quite a heavily bank-centric financial sector, okay, that tends to be fairly traditional in the way it operates, partly because of the regulatory response to 2008 and 2011. It's good at putting money into infrastructure and real estate projects. It's good at funding the big businesses. It is less good at doing other things. You can see from the graph for the UAE property prices that doing what you've always done before is unlikely to be an enduring recipe for success. So how can banks become more inclusive? How can they become better at funding SMEs and growth companies? Again, an area that I know policy planners have addressed in Brazil in various ways. How to activate the regional capital markets, the stock markets, make it easier to list and make them a genuine alternative to the banks. And of course, the insurance sector is still very much lagging behind the global norm. There's a growing need and growing recognition of the need for more venture capital, but also new kinds of ways of pooling and allocating capital. One thing that is beginning to start talked about a lot is pension reform, which has historically been almost exclusively reliant on the government welfare state. All the government funds have actuarial deficits. How to develop credible alternatives and use those to drive growth, and how to then develop institutional investors that can allocate capital in different ways. One other very important thing about the Gulf growth story is, of course, earlier I talked about the idea of openness. Now, the Gulf countries are among the most open economies globally.
They are extremely reliant on trade. Obviously, they are all oil exporters. On the average, they import more than 80% of the food that people eat. And historically, because of the oil surpluses, most other kinds of consumer and investment goods have been imported. But they are now faced with a world where the value of openness and globalization has been under assault for some time. And I think in many ways, the COVID pandemic has added to that. It's too early to tell how it will eventually pan out, but I think there is a growing recognition among people of the need to have alternative plans to ensure their security. So for instance, one example in the Gulf is food security. What if global supply lines are disrupted? What are people going to eat? So one interesting opportunity, given Brazil's strengths, would be to work with the local producers and find new ways of producing and also creating value added. But it's also clear from these numbers that I have there on FDI and trade that globalization, while it sort of made fantastic headway during the early 21st century boom, it has been doing less well since then. So there is a need to re-energize openness in the region to make it a growth driver. There is a real interest in attracting more and better foreign direct investment. You can see those numbers have generally come down. And of course, trade, but trade, I think, on a new basis, which is much more about integrating the region in international value chains, as opposed to merely acting as a consumer for finished products that are produced in other parts of the world. The interesting thing is that whatever happens to openness globally, for the Gulf countries, this is non-negotiable. It is absolutely critical for their prosperity, and it has been the driver of development through the oil exports, through the connection of Dubai and other places with the international trade, travel, and other flows. And because of the low regional population base and non-oil resource base, this has to remain a growth driver going forward, which raises the question of how do you safeguard this? How do you protect it? How do you build relations with other geographies that can ensure resilience when shocks happen in an uncertain world? And this is an area where the region is investing increasingly ambitiously in regulatory reform. I talked about the residency and naturalization laws. Foreign ownership is being increasingly liberalized. Bahrain has been the one regional exception where you could essentially fully own a company in Bahrain for decades. But now, for instance, the Emirati free zone model that limited full foreign ownership to these small geographic areas is going national, and similar initiatives are underway everywhere. So it will be easier for foreign capital to come into the region and potentially then use the region as a stepping stone, a launching pad for other markets. And of course, the nearby neighborhood, notably the Indian subcontinent, will be of great interest. And we see many foreign companies coming here and using the Gulf as a business-friendly, well-connected way of serving other geographies. Also, Africa increasingly appearing on that scene. Because of the way they've handled the pandemic, I think the Gulf countries are quite well positioned to start making headway to, if you like, become first movers on this post-COVID recovery and ride further on this wave of regulatory liberalization. So overall, it's been a tough crisis. It's created a lot of challenges
for everybody, but I think it really is a crisis with a silver lining, and it represents a lot of new opportunity in the Gulf countries, obviously the broader region as well. And as I said, the idea of openness will be absolutely central to making this next leg of the economic development journey work. Of course, the luggage of the past will always be there, what I call the cultural dimension. Past habits die hard. But I think that in this new environment, the stars are aligned in a way that will support new thinking, innovation, creativity in the Gulf region in a way that has not been the case almost ever before. I think I'll leave it there, and I thank you for your attention. Muito obrigado, Dr. Jarmo. Realmente excelentes colocações. Estou realmente impressionado pelo tamanho das informações que você demonstrou. Excelente informações e atualizações do que aconteceu e do que vai acontecer no futuro. Você deixou bem claro que há algumas coisas que vieram para ficar. Acredito muito nas suas colocações em relação ao alta demanda de empregos através de pessoas de origem do Golfo, e cada dia mais eles vão investir nisso. Também acredito muito na questão das reformas e das aberturas que você mencionou. Acho que isso vai ser muito positivo para as empresas brasileiras também, especialmente no setor da segurança alimentar, que você também colocou como oportunidade para o Brasil. O Brasil, até o momento, ele continua sendo um dos maiores fornecedores de alimentos para o mundo árabe, mas eu concordo contigo de utilizar cada dia mais também nos países do Golfo como hubs para as empresas brasileiras reexportando seus produtos com valor agregado para outras regiões. A minha pergunta referente ao que você falou depois da pandemia, há quanto tempo você acha que essa região precisa para recuperar? Porque realmente o que eles investiram durante a pandemia foi muita coisa. Então, quanto tempo você acha que eles precisam para recuperar as suas economias? E isso vai afetar nos investimentos dos fundos soberanos dos países do Golfo fora da região? I think the pace of recovery obviously will depend on how quickly the vaccine offensive will defeat the spread of the virus. I think we are probably looking at meaningfully declaring victory, I hope, around the middle of the year, so by the summer. This thing will not, I don't think, completely go away, but the point is it should be possible to reach a point where the risks can be relatively easily managed. Now, will the Gulf countries continue to invest outside of the region? Yes, is the short answer. And obviously, we've seen instances of, for instance, the Saudi Public Investment Fund or the Abu Dhabi Investment Authority sort of snapping up interesting opportunities internationally when they were available at depressed prices during the crisis. I think many of these countries see this not as a value investment opportunity, but also as a way of creating ties with institutions that can drive the rise of the so-called knowledge economy in the Gulf. So there is a desire to increase the sophistication, value added of the local economy with international skills and talent.
Having said that, I think there is a greater interest now in channeling more money locally. And for instance, the Saudi Public Investment Fund recently announced its 21-25 strategy, the purpose of which is to make sure that by the end of that period, by which PIF, as it's known by its acronym, is expected to have assets in excess of $1 trillion, will have 3/4 of those assets in Saudi Arabia. And also some of the other regional funds are looking at mobilizing capital in new ways in the region in order to drive the economic diversification story and obviously create those kinds of investment opportunities that and employment opportunities that I talked about. So a shift in emphasis, but not completely at the expense of international investments. Sim. Concordo plenamente com suas colocações. Presidente, 2 palestras excelentes, né? Muitas informações. Não, excelente, excelente, muito bom, com visões para áreas diferentes que todos nós precisamos. Eu queria agradecer muito ao Dr. Jarno por ter aceito o nosso convite para dividir esse conhecimento, mas eu gostaria de fazer uma pergunta bem rápida. Os países do Golfo, a gente viu nos últimos anos eles traçarem os planejamentos estratégicos. Então, a gente tem a visão 2030 e assim nós temos outros. Com esta crise, fundamentalmente mudou alguma coisa nisso? Ou os caminhos traçados e o objetivo final ele se mantém? E só muda eventualmente alguma coisa no caminho ou não? Eles têm mudança fundamental? I wouldn't say it's changed anything in a fundamental way. And of course, when we look at the ambitions, for instance, of the Saudi 2030 vision, and I mentioned that because it's the most recent one, and therefore the best known perhaps of these documents. What I sometimes like to say is that anybody who was in any doubt about the necessity for the kind of change that the vision talks about, here's the proof. The pandemic is the proof that the region needs an economy that is more diversified, that is more capable of deriving growth, value addition, and employment from the non-oil sector, and an economy that is based on productivity and knowledge. So I think the broader ambitions of those visions, and of course they all, broadly speaking, tell a similar story. Those have been validated. What I think is important is that many people, because of cultural, historical reasons, they still tended to think of these ideas as aspirational, not so easy to implement, not so easy to incorporate in policy, especially given the sort of economic volatility that we have seen in the 21st century. I think the pandemic has created much more buy-in, a much greater acceptance of the need for change, but also because the pandemic has in concrete ways forced people to behave differently, it has shown them, in many cases for the first time, what that change could look like. There was one analyst who described this situation as a kind of an early sign of what the post-oil Gulf could look like. I think that may be going a little bit too far, but what is significant is the idea that the concept of change is now much better understood. I think with the concept of change also comes the recognition that a strategy is only as good as its implementation. And the world keeps changing. So unless you are ready to monitor your results and tweak your objectives as needed, your strategy risks becoming irrelevant. So I think what we have seen in recent years, and especially during the pandemic, is that governments have shown flexibility
among other things, with the support packages that they've given to people. But I think the big goals, the big commitments are probably firmer than ever. Perfect. Ótimo, muito obrigado pela resposta. Isso inclusive abre mais rapidamente novas oportunidades. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Jarmo. Realmente foi uma excelente palestra, rica, cheia de informações e atualizações. Obrigado também por animar quem está nos assistindo e tendo uma esperança que realmente tudo vai voltar ao normal. Esperamos que realmente até a metade do ano conseguiríamos a retomada das negociações e da economia com o mundo árabe e especialmente na região do Golfo. Esperamos que a gente se encontrar pessoalmente ainda este ano no Bahrein. Sorry, what? If I may offer you a piece of advice, don't wait until the mid-year. Start talking now, and then you'll be ready by the time this pandemic becomes history. And yes, I also look forward to seeing you, and obviously we hope to see many more Brazilian companies and individuals become active players in the region. Definitely. Thank you. Thank you. Muito obrigado mais uma vez e até breve. Presidente, vamos falar do calendário? Vamos falar do calendário e acho que está muito bom, porque agora nós vamos falar um pouco do 2000, já passamos por 2020 e agora vamos chegar no 2021, já com essas perspectivas que as palestras nos deram, né? E reafirmando que o calendário, como todos vão ver, ele segue na linha que a gente vinha adotando, sedimentar a internacionalização, transformação digital, diversidade, parcerias estratégicas, governança, mas tudo isso em ações muito bem estruturadas. Vamos lá também, faz favor. Obrigado, presidente. Eu vou passar as palavras para a nossa gerente de Relações Governamentais e Institucionais, a Fernanda Baltazar, e a nossa gerente comercial, a Daniela, para dividir com todos nós a agenda do calendário desse ano. Fernanda, Daniela, bom dia. Olá, bom dia. Obrigada, Tamer, Rubens. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo a apresentação. Poderiam só me confirmar? Sim, estamos vendo. Perfeito. Bom, antes de iniciar com o calendário, eu gostaria aqui de dar uma pequena explicação de qual foi a base, qual o nosso direcionamento para chegarmos nas atividades de 2021. Bom, então, de uma maneira muito rápida, a Câmara, ela se baseou muito no Fórum Internacional que ela realizou em outubro de 2020, sendo o primeiro Fórum Digital. Ali, nós tivemos muitas discussões interessantes de temas extremamente relevantes, do qual tinha uma necessidade de criarmos uma agenda para 2021, para que se desse continuidade e para que nós pudéssemos levar esses temas e esses direcionamentos às empresas, tanto brasileiras quanto árabes, como também os nossos parceiros. E, claro, também, dali a Câmara, ela teve muitas parcerias, né? E também, a partir desse ano, ocorrem nos países árabes eventos que são considerados globais e que têm aí um impacto muito forte. Então, dentre eles, nós estamos falando da Expo 2020, como também para o próximo ano da Copa no Catar. A Câmara também, ela se tornou signatária da Carta do Pacto Global da ONU. Então, a partir desse ano, a ideia é que que todas as ações trabalhadas estejam direcionadas nessa temática que é tão importante. Como também, como foi colocado aqui na palestra do senhor Jarmo, do papel das mulheres que estiveram, não só no mundo árabe, mas também no Brasil,
e o quanto está tendo um movimento e da necessidade de empoderarmos cada vez mais. Então, a questão do Women in Business é extremamente importante. E algo que já é discutido há anos, que é a questão da segurança alimentar, com a Covid-19, esse tema ele se transformou mais do que prioritário, mais do que estratégico. A Câmara ela vem aí desenvolvendo um estudo conjuntamente com a Universidade de São Paulo, com a ESAL, mas que, a partir desse ano, que é uma segunda onda que começamos em 2021, vamos colocar em prática o plano de ação, e que ele acaba tendo seus direcionamentos para diversas ações, sejam elas físicas, sejam elas virtuais, do calendário da Câmara. Então, esse é o nosso planejamento estratégico, ele se baseia aqui, ele está centrado, a sua base aqui. E, claro, a Câmara, e também isso, há um direcionamento para células temáticas que a Câmara tem desenvolvido ao longo dos anos, como, por exemplo, a questão do Comitê de Fomento Comercial, realizado no último ano, junto com as diversas parcerias com entidades setoriais, mais de 40 que participaram nessa discussão, e para que esse ano nós queremos aprofundar isso, com a Casa Árabe, que ela se consolida nas diversas atividades sociais, culturais que a Câmara desenvolve há mais de 60 anos, como também a questão do Lab CCAB, que é uma consolidação do trabalho com startups, com a discussão da inovação e da tecnologia, como também, e isso está totalmente direcionado com elos, que tem nas suas frentes a parte do blockchain, como também um ambiente virtual para desenvolvimento e estimulação dos negócios, e também aproximação entre brasileiros e empresários do mundo árabe. E também o Conselho Comercial Árabe Latino-Americano, expandindo a atuação da Câmara, não só no Brasil, mas nos países latino-americanos, tendo em vista o grande interesse que o mundo árabe tem em toda essa região e nas discussões que temos tido, o como nós podemos trabalhar de uma maneira de cooperação, uma maneira, né, como parceiros, né, estimulando ainda mais. E, claro, tudo isso também com todo o apoio e também de muito do que os próprios escritórios internacionais da Câmara Árabe desenvolvem e tem trabalhado aí no longo dos últimos 2 anos, que é o caso, por exemplo, do escritório de Dubai, que para esse ano se estende para mais 2 escritórios, um em Riad, na Arábia Saudita, e um segundo no Cairo, no Egito. E tudo isso não pode ser feito, não pode ser trabalhado e estimulado sem os nossos parceiros. E aqui nós colocamos alguns dos tantos que temos para se realizar todas essas ações. A ASCAM, a Câmara do Mediterrâneo, do qual firmamos aí uma parceria em 2018, a União das Câmaras Árabes, a APEX, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e como também o Ministério da Agricultura. Então, como colocado, todas essas, então, a partir desse direcionamento, dessa base, que serão trabalhados nos nossos escritórios nacionais, na sede que ficamos aqui em São Paulo, como também no nosso escritório de Itajaí e no nosso escritório em Brasília. E também nos nossos escritórios internacionais, como eu havia dito anteriormente. Hoje nós já temos o escritório internacional em Dubai e para esse ano está o escritório no Cairo e também na Arábia Saudita. Bom, dito isso, como a base que nós teremos para o nosso calendário, eu convido agora a minha colega, a Daniela Leite, para trazer aqui um pouco, para trazer sobre o detalhamento do nosso calendário, que aqui nós estamos trazendo, ele está muito em sinergia com a parte comercial e institucional. Obrigada, Fernanda. Bom dia, senhoras e senhores. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Leite, gerente comercial da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Estou muito feliz por estar aqui hoje, junto com a minha colega Fernanda, para apresentar para vocês tudo que nós programamos para esse ano de 2021, que promete.
Nós sabemos que ainda estamos vivendo momentos delicados, e devido a isso nós investimos muito em tecnologia e novos formatos para que essa pandemia não nos afaste ainda mais. Com a ajuda da nossa equipe de inteligência comercial e também a nossa equipe de consultoria internacional, nós analisamos constantemente os mercados e também os seus movimentos para justamente trazer para os nossos associados debates, conversas, ações relevantes que impactam seus negócios. Então, nós trazemos informações atualizadas, pensando realmente no dia a dia de vocês. Esse ano, nós queremos também nos aproximar dos nossos parceiros. Como a Fernanda bem disse, nós temos importantes parceiros, e aquela frase que foi muito dita em 2020, juntos somos mais fortes, ainda continua. A nossa missão, como todos sabem, é conectar brasileiros e árabes para promover o desenvolvimento econômico, social e cultural, e a nossa agenda esse ano reflete justamente isso. Esse ano nós planejamos, como a Fernanda já comentou, uma agenda diferente, híbrida, ou seja, nós temos ações virtuais e temos também ações presenciais em determinados momentos, justamente por estarmos vivendo esse momento tão incerto. Então, começando aí falando da agenda, nós iniciamos o ano em janeiro, né? Nosso primeiro webinar foi em janeiro, como o nosso presidente falou aí no início dessa manhã. Fizemos um evento em parceria com a Bia, e esse é o nosso segundo evento. Teremos ainda mais um evento, mais um webinar, né, esse ano, e nós programamos 2021, como vocês vão ver em todos os meses, para termos ao menos 2 palestras todo mês, onde nós traremos debates sobre questões regulatórias, questões de comércio e investimento, questões econômicas, culturais e também de turismo. Óbvio, além das oportunidades específicas dos países que nós trabalhamos. Todos os meses, os nossos associados terão acesso a conteúdo relevante, questões que impactam seus negócios, para justamente continuarem suas estruturações, para se tornarem experientes, competitivos, e assim nos auxiliar nesse fomento entre Brasil e países árabes. Claro que a gente olha sempre para os 23 países, né? O Brasil e os 22 países árabes. Como muitos que estão aqui presentes já participaram dos nossos webinars do ano passado, em 2020, nós sempre nos preocupamos em trazer palestrantes brasileiros e também árabes, para assim, de fato, termos as perspectivas de todos, né, e fazermos com que tenha um debate mais rico. Em fevereiro, nós tínhamos, né, a GoFood, e pensar nesse calendário híbrido também nesse sentido. A GoFood é um exemplo disso, que está nesse calendário. Se trata de uma das maiores feiras do mundo, e, portanto, a Câmara Árabe participa todos os anos, levando associados para exporem seus produtos. Mas esse ano, infelizmente, não vai ser possível. Então, até a GoFood teve aí, nós tivemos impactos, né, nessa feira devido às restrições de viagem para os brasileiros. Mas a Câmara vai estar lá, sim, com todo o apoio necessário, com a representatividade do Brasil lá, através da nossa equipe internacional, nossa equipe que fica no escritório de Dubai. E eu aproveito para agradecer aqui, que vem fazendo um trabalho formidável. Eles vão nos representar nessa feira e representar as empresas brasileiras com aí a marca Brasil lá. E aí, até vemos, né, como a Fernanda comentou, nós temos nossos escritórios de apoio, vemos a importância deles, né? Como a gente sempre fala, nossos escritórios são a casa de vocês, e a GoFood já é um exemplo disso, né? E eles estarão lá nos representando. Falando nessa relevância aí de eventos híbridos, de modo a acelerar as conexões entre os brasileiros e árabes, esse ano nós promoveremos rodadas de negócios virtuais, diferente, com o intuito justamente de fazer esse trâmite de forma mais estruturada. Nós desenvolvemos, inclusive, uma plataforma própria, e dividimos as rodadas em setores específicos, né? Então, em cada momento, nós vamos tratar de um setor. Aproveito aqui também, abro um parênteses para agradecer a nossa equipe de TI e também de marketing que vem trabalhando nesse sentido para que tudo dê certo. Bom, nós começaremos essa agenda de rodadas em março, onde empresas árabes oferecerão seus produtos para empresas brasileiras.
Nós teremos o primeiro setor trabalhado será alimentos e bebidas, ou seja, em março trabalharemos para fomentar negócios entre empresas árabes do setor de alimentos e bebidas que buscam vender para empresas brasileiras. Então, nossa equipe árabe, dos associados árabes, em breve entrarão em contato com vocês com mais detalhes sobre isso. E março nos traz ainda mais oportunidades, né, Fernanda? Conta um pouco aí para a gente desses outros eventos de março, por favor. Exatamente. Então, para complementar e, enfim, também trazer toda essa sinergia, como eu havia colocado, nós contamos aqui muito com os parceiros e para março nós iremos realizar um congresso com a Câmara do Mediterrâneo, o que traz aí uma capilaridade muito grande e oportunidades para as empresas brasileiras, de conhecerem aí dentre os países do Mediterrâneo as oportunidades, quais tipos de sinergias que existem entre os novos negócios. Então, para isso vai contar com um dia com algumas palestras, como também, posteriormente, uma ação para que haja aí uma conexão entre os empresários participantes do Brasil e dos países do Mediterrâneo. Então, será um evento extremamente interessante, junto com uma parceria muito importante que nós temos aí. E, posteriormente também, como eu havia colocado, nós contamos cada vez mais com ações que são produzidas, que são realizadas diretamente, promovidas pelos escritórios internacionais. Então, o Escritório Internacional de Dubai, muito no sentido de promover, e aqui não só o mercado brasileiro, mas o mercado latino-americano, realizará uma ação justamente para fomentar o intercâmbio entre empresas da América Latina presentes nos Emirados Árabes para identificar quais tipos de sinergias, oportunidades que existem entre os mercados. É uma ação extremamente importante aí para darmos um passo inicial nessa expansão de mercado. Bom, passando agora para o segundo trimestre, só um instantinho. Nós continuamos aqui nas parcerias e agora focada no setor têxtil. Então, trabalharemos também com a Expolink, que é uma entidade importante baseada no Egito, do qual nós iremos trabalhar o setor têxtil não só para a região da África, né, que é um mercado extremamente importante. Nós sabemos aí que é um mercado forte ali na região não só do Egito, mas também do Marrocos, da Tunísia, do qual detém produtos de alta qualidade, e muito para promover esses produtos na região do Brasil. Então, captando aí compradores brasileiros para que tenham um conhecimento desses produtos e também de novos potenciais empresas que possam prover esse produto aqui para o Brasil. E aí, como falados, nos meses seguintes nós continuamos com os webinários e como vocês podem perceber, nesse trimestre está muito focado nas rodadas de negócio, que aí eu passo novamente para a Daniela para ela dar um detalhamento. Como a gente vem falando, né? O primeiro semestre nós focamos bastante em eventos virtuais, até devido ao momento que nós estamos passando, né? Todo mundo ainda está se vacinando, etc. E os presenciais nós deixamos principalmente para o segundo semestre. Então, voltando aí a falar das rodadas, em abril nós teremos outra rodada de negócio virtual, mas agora para empresas brasileiras do setor de alimentos e bebidas e também commodities, que queiram vender para os países árabes. Já em junho, nós temos tanto para brasileiras quanto para árabes. Teremos oportunidades de empresas árabes do setor de fertilizantes que almejam expandir os negócios e vender para brasileiros, e também a rodada de empresas brasileiras que pretendem vender para árabes aí do setor de cosméticos e casa e construção. Claro, né, como a Fernanda bem disse, a gente continua os debates todos os meses através dos webinars, 2 vezes ao mês, etc. Fê, você pode passar para a gente ir para o segundo trimestre, aproveitando que eu estou falando de rodadas? Obrigada. Bom, continuando aí falando em rodadas, em setembro nós teremos outra oportunidade de rodadas virtuais, mas agora para empresas brasileiras do setor de moda e turismo, principalmente Horeca, que buscam vender para os árabes.
Isso tudo porque nós pensamos em um calendário de fato conectado. Teremos diversas ações que darão continuidade a essas rodadas. Então, a ideia é trabalhar em rodadas e depois em ações específicas para isso no decorrer de 21 e também em 22, que a gente já está pensando a médio e longo prazo. Claro que trabalhar com todos os setores é bastante importante para nós, porque assim a gente dá continuidade, dá oportunidade para todos os nossos associados brasileiros e árabes. E falando nessa diversificação, é importante destacar as ações desse mês aí de setembro, onde trabalharemos com... Peraí que aqui não está pequeno para mim. Onde trabalharemos com uma missão comercial que nós traremos árabes ao Brasil, do setor de fertilizantes. Sabemos que esse setor é muito promissor e queremos trabalhar também nesse modo, né? Uma vez que temos bastante associados árabes já trabalhando nessa conexão. Outro projeto muito querido é o nosso Lab CCAB, que foi lançado em 2020 e agora em 2021 nós iniciaremos ações concretas junto a startups que possuem soluções interessantes para as melhorias de conexões e negócios entre Brasil e países árabes. Então, como pudemos ver hoje, né, nas palestras anteriores, a inovação, digitalização, tecnologia é de extrema importância e nós criamos o Lab para auxiliar, mais uma vez, nossos associados, nossos parceiros nesse sentido. Logo nesse mês de setembro, nós promoveremos um bootcamp com startups, trazendo palestras, workshop, reuniões one-on-one, justamente para iniciar esse trabalho que pretendemos fazer em conjunto para a melhoria aí do ambiente de negócios. Ou seja, né, isso que a gente está falando, nós pensamos de fato em ações que se conectam, que um tem sinergia com o outro e que possuem uma diversidade também. Acho que a Fernanda agora pode nos contar um pouco mais dos outros, né, que também trabalham em outros setores e em questões específicas. Você pode continuar, por favor? Sim, exatamente. E ainda falando aqui um pouco da inovação, de novas tecnologias, isso tem aí uma sinergia muito forte com o setor de defesa, né? Do qual nós temos trabalhado e cada vez mais fortalecemos essa parceria junto com a ABIND, da qual até eu coloco aqui que a Câmara também estará presente através do nosso escritório internacional na Feira IDEX, que acontece simultaneamente no mesmo período da Feira da Go Food de Alimentos e Bebidas, mas em Abu Dhabi. E nós também estaremos presentes nessa parceria na Mostra BID, que é uma feira que acontece em Brasília e do qual nós vamos trabalhar conjuntamente para promover a vinda aí, principalmente da parte de governo, dos países árabes, né? Tendo eles aí uma oportunidade de conhecer esse setor e para além, né? Para conhecer o mercado brasileiro, das potencialidades que existem. É uma forma extremamente importante. E além disso, indo agora para setembro, um outro tema que é extremamente importante, relevante, que tem ganhado aí um exponencial, é a questão do halal, né? Para hoje nós sabemos que o halal ele vai muito além da parte de alimentos e bebidas, ele está na parte de cosméticos e para tantos outros, e o quanto ele é importante, né, para o mercado não só dos países árabes, mas mercados muçulmanos e para além também, né? Nós vimos aí um crescimento dos produtos halal também no mercado europeu, por exemplo, né? Ele é aí um sinônimo de qualidade, né? Uma agregação de valor aos produtos. E para discutir isso, as tendências que vão também para o setor de turismo, a Câmara realiza pela primeira vez um Congresso Internacional Halal, né? Que irá ser de uma maneira híbrida, ocorrer aqui em São Paulo, no mês de setembro. Então é uma oportunidade grande de entender melhor o mercado, as oportunidades que existem e todo o potencial. E seguindo para o último semestre do ano, do qual nós esperamos que nós consigamos aí realizar mais ações presenciais, retomemos aí esse relacionamento pessoal que é tão importante, e que o último trimestre ele marca com um evento extremamente especial, né? Que é o início da Expo Dubai, da Expo 2020, que foi postergada por um ano.
Então, como vocês podem ver, esse é um mês extremamente cheio. Então, a Câmara ela irá participar da Expo 2020 de maneira institucional, tanto com o governo brasileiro, como também com o governo árabe, e também ela irá realizar uma missão comercial, que posteriormente a Daniela vai detalhar. Nesse mesmo mês, ocorrerá o World Chamber Congress, que é um dos principais eventos focados em câmaras de comércio, do qual a Câmara irá participar. A última edição ocorreu aqui no Rio de Janeiro, ela esteve presente. Também retornaremos com as viagens de embaixadores, onde a Câmara promove a ida de embaixadores árabes aos estados brasileiros, para que eles realmente conheçam as oportunidades em loco, como também deem a chance aos empresários locais de ouvirem dos representantes dos países árabes quais os principais setores, como eles veem o mercado brasileiro e como pode ser potencializado esse relacionamento. E também retomamos aí com a realização 100% física do Fórum de Investimento Árabe-Africano, a ser realizado na Mauritânia. Então, para discutirmos aí o potencial de investimento do mercado africano junto com o Brasil. Bom, então agora eu passo aí a palavra para a Daniela, para ela continuar e trazer aí as oportunidades junto desse evento da Expo para a parte comercial. Legal, obrigada, Fê. Bom, como a Fê bem explicou, outubro é um mês bastante importante para nós. Realmente estamos muito, muito otimistas que até lá a nossa vida vai ter voltado ao normal, ou pré-normal. Como a Fê comentou, a Expo Dubai é um dos maiores eventos, é o maior evento do mundo, na verdade, e nós não poderíamos ficar de fora. Então, pensando também no próximo grande evento que teremos nos países árabes, que é a Copa do Mundo, que vai ocorrer no Catar em 2022, promoveremos, então, essa missão comercial e prospectiva multissetorial com empresas brasileiras para justamente trabalharmos a exposição das mesmas, bem como o melhor conhecimento de mercado. Então, a ideia é visitarmos a Expo, o pavilhão do Brasil e também o pavilhão dos países árabes de maior sinergia com as empresas participantes, né? Que, como bem sabemos, os países árabes são diversos, dependendo do país, nós temos oportunidades específicas em setores específicos, então a gente quer também trabalhar de forma customizada, aproveitando aí essa grande feira. Em seguida, a missão segue para o Catar, onde nós vamos analisar oportunidades, mapear o mercado e também ter reuniões com importantes stakeholders, já nos preparando para o ano de 2022, né? Que todos sabem que temos que nos preparar antes. Então, nós estamos bastante otimistas com essa ação bem interessante nesse mês de outubro. Nesse mês ainda nós teremos nossa última rodada de negócio virtual do ano, e dessa vez vai ser voltada para empresas árabes do setor têxtil, que almejam vender para as empresas brasileiras. Nós temos ainda mais ações em novembro e dezembro, né, Fê? Exato. Então, aí nós finalizamos com os webinars. A ideia é que, principalmente, o webinar de dezembro, ele já foque aí, estimule discussões para as ações que nós vamos realizar entre janeiro e fevereiro de 2022. E já que nós esperamos aí ter essa retomada das viagens internacionais, dos negócios fisicamente, nada melhor do que nós realizarmos aqui uma ação entre agências de turismo para identificar as possíveis oportunidades de negócio nesse setor que está vinculado com o mercado halal e com foco na Arábia Saudita, que é um mercado que tem tido uma transformação muito rápida e com grandes oportunidades. E dentre os setores que tem tido um maior crescimento e investimento é justamente a parte de entretenimento e de turismo. Bom, e aí agora eu passo novamente para a Daniela, para ela fechar o calendário, trazendo aí essa última missão, que é extremamente interessante. Legal, obrigada, Fê. Bom, em dezembro nós finalizamos o calendário com essa missão em conjunto, são 2 grandes eventos juntos. A ideia é nós levarmos essa missão multissetorial para o Egito, trabalhando setores importantes do país, e também realizar o seminário de logística. Nós sabemos que a questão logística é algo que nós precisamos
continuar trabalhando para melhoria, né, para que as empresas tenham mais competitividade, para que nós tenhamos aí uma facilidade no processo. Então, a ideia é que as empresas integrantes dessa delegação também participem desse seminário que nós promoveremos lá, e façam aí o máximo de networking possível, abrindo o mercado, tendo uma exposição necessária, etc. Estamos bastante animados e entusiasmados para esse ano. É importante enfatizar que nós iremos enviar esse documento, um documento, na verdade, detalhado para todas as empresas associadas, né, com as temáticas de cada mês. De toda forma, por favor, eu peço que nos contatem, indiquem o que vocês viram que tem mais sinergia com vocês, até para a gente poder ir trabalhando em conjunto. Como eu falei, nós estamos bastante positivos, apesar de sabermos que vai ser mais um ano desafiador. Nós esperamos que realmente essas ações tragam e gerem oportunidades, e com isso nós consigamos juntos aumentar ainda mais o fluxo de comércio entre os países. Conte conosco, estamos aqui e trabalhando e empenhados para que tenhamos um ano esplendoroso. Obrigada, bom dia. Obrigada. Então, a gente retorna agora a palavra para o Tamer Rubens para o fechamento. Obrigada. Obrigado, senhoritas e senhoras, muito obrigado. Excelente explicação, excelente calendário. Vamos ter bastante trabalho, presidente. Olha, sem dúvida, o trabalho é grande, mas esse passo do calendário já está ótimo, quer dizer, já temos a direção, sabemos o que vamos fazer. Eu queria agradecer muito a Daniela, a Fernanda, por essas explicações e pela montagem, para toda a equipe, pela montagem desse calendário, que eu acho que está excelente. E lembrar que, muito interessante, quando vocês falaram que nós vamos começar a fazer as coisas híbridas, e eu acho que elas continuam assim, mesmo que vai acabar a pandemia, mas mesmo sem a pandemia, elas continuam assim, porque no ano passado, eu estava olhando um pouco os números, e foi uma coisa impressionante, quer dizer, o que nós tivemos de conexão em função do virtual, só nos webinários nós tivemos cerca de 15 mil pessoas. Aí, no fórum, nós tivemos mais de 10 mil pessoas. Então, nós estamos falando em 25 mil pessoas conectadas diretamente através das discussões, das reflexões. Então, isso também não se... Isso é um aprendizado que, claro, que a hora que puder somar isso com o presencial, é o melhor dos mundos, né? E não podemos perder esse aprendizado mesmo do ano passado. Então, e é isso que o calendário está mostrando. E também eu vou até agregar aqui que esse calendário ele é diretamente de ações institucionais e comerciais, e tem outras coisas que vão aparecer, e os nossos parceiros já estão acostumados, né, que vão aparecendo outras atividades e também não estão colocadas aí atividades que são até mais internas, mas, por exemplo, o lançamento, a implantação dos escritórios, o lançamento da plataforma Elos com blockchain e assim por diante, né? Outras atividades também culturais e tal. Quer dizer, tudo isso está muito enriquecedor. Parabéns para vocês, parabéns pelo calendário, pela atuação, e eu queria dar um parabéns especial por esse webinar, que foi excelente. Vocês estão de parabéns, o Tamer e toda a equipe, pela estruturação, pela escolha dos nossos palestrantes, as informações extremamente ricas. Muito obrigado mesmo. E não sei se o Tamer tem mais alguma coisa a colocar, Fernanda, Daniela, senão a gente encerra agradecendo a todos os parceiros e todos os nossos participantes. Nós que agradecemos a confiança da diretoria, do senhor, que é o nosso presidente, mas também agradecemos a confiança dos nossos associados. Estamos fazendo tudo isso por eles, e o nosso objetivo principal, tanto para os nossos associados árabes, tanto para os nossos associados brasileiros, é colocar eles no lugar correto, no lugar certo, no lugar sem intermediação, no lugar sem confusão, para o caminho correto.
Esse é o papel da Câmara. E para isso que nós estamos promovendo essas atividades, para isso que nós estamos promovendo essas plataformas virtuais, para isso que nós estamos abrindo esses escritórios internacionais. Nós queremos que os nossos empresários, nossos associados, cheguem a outro patamar e tenham sucesso em relação aos negócios com os países árabes. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado às meninas. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Muito obrigado. Bom ano a todos. E nos encontramos no próximo. Obrigado. Boa tarde, bom dia.